Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olha eu de novo aqui com mais uma aula de química para vocês e hoje nossa aula vai ser sobre sais e óxidos. Eu vou dar alguns conceitos básicos para vocês saberem o que é cada um. Também vou dar algumas classificações para vocês saberem como eles funcionam no nosso mundo e vou dar dicas de vocês nomearem eles corretamente, para vocês não ficarem perdidos, caso você veja um sal ou um óxido na sua prova e não saiba qual ele é, ok? Começando pelos sais. Sais, pessoal, eles são compostos que na presença de água eles vão se dissociar, eles vão se separar e vão formar íons diferentes de H+ e OH-. Por exemplo, a gente tem o NaCl, o famoso sal de cozinha. Na presença de água, ele vai se dissociar e vai formar sódio mais e cloro menos. Dois íons que são diferentes de OH- e H+. Pessoal, todo sal, por regra, ele é feito pela junção de um ácido com uma base, que vai dar um sal mais água. É regra, não tem como mudar isso. Então, a gente tem aqui que o HCl mais o NaOH, ele vai dar NaCl mais água. Ok? Bora para a próxima. Características. Essas características aqui, pessoal, elas são gerais dos sais, ok? Eles são compostos iônicos, ou seja, dentro da composição dele vão ter dois íons de cargas opostas, positiva e negativa. Eles são sólidos cristalinos. Se vocês pegarem o sal de cozinha de vocês, o cloreto de sódio, e esfregarem ele entre os dedos, vocês vão perceber que são pequenos grãos, pequenos cristais. Não necessariamente todos os sais eles vão ser cristais pequenos, mas eles são cristais. Mesmo que seja do tamanho de um carro, mas eles são cristais, ok? Eles sofrem ebulição em temperaturas altas. Se vocês pegarem um punhado de sal, colocarem na frigideira e colocarem no fogo, ele vai demorar para começar a liquefazer. Ou seja, ele vai demorar para entrar no estado de fusão. O estado de ebulição é depois disso. Se é necessário um tempo e temperatura para que ele consiga derreter, liquefazer, imagine o tempo e a temperatura que seriam necessários para fazer com que ele evaporasse. Eles conduzem corrente elétrica em solução. Como assim? Quando ele se dissocia, bora lá. Quando ele se dissocia, ele não vai formar um íon um íon mais e um íon menos, certo? No caso aqui, o Na+ e o Cl-. Como eles são de cargas opostas, eles vão formar pontes que possibilitam que as correntes elétricas elas andem, elas passem, possibilitando assim uma corrente elétrica na solução. E por fim, eles têm um sabor salgado. Isso não é uma característica só do nosso sal de cozinha. São todos os sais que são assim, ok? Passando, então, primeira classificação. Eu vou dar duas para vocês. A primeira é essa daqui. A gente pode dividir os sais em sais ácidos, básicos e neutros. O que é cada um? Os sais ácidos, eles são formados por ácidos fortes e bases fracas. Quando em solução, esses sais eles vão deixar o pH menor que 7, pois, como eles são feitos por ácidos fortes e bases fracas, quando dissolvidos, quando separados, o que vai prevalecer vai ser a parte ácida desse sal, o que vai baixar o pH. Sais básicos, eles são formados por bases fortes e ácidos fracos. Sendo assim, quando em solução, eles vão se dissociar e o pH dessa solução ele vai ser maior que 7, porque quando eles se separarem, o que vai prevalecer é a parte básica desse sal.
E os sais neutros, eles não alteram. Se eles se dissolverem, eles vão deixar o pH da solução neutro. 7. Ok? Simples. Bora para a próxima. Classificação por solubilidade em água. Aqui nessa tabelinha, a gente está separando os sais em dois. Os solúveis e os insolúveis. Na parte dos solúveis, nós temos um bocado ali. Os nitratos, cloratos, acetatos, cloretos, brometos, iodetos, sulfatos e sulfetos. Certo? Na parte dos insolúveis, a gente só tem dois, que são os carbonatos e os fosfatos. Como em toda regra existe uma exceção, a gente tem ali que, mesmo que os acetatos eles sejam solúveis, o acetato de prata não é. Mesmo que os cloretos sejam solúveis, os cloretos de prata e de mercúrio não são. A mesma coisa para o iodeto de chumbo e os sulfatos de cálcio, bário, Sr2+, e Pb2+. Para dizer que não tinham exceções apenas nas partes solúveis, também tem nos insolúveis. Ali, exceções, metais alcalinos e amônia, ou seja, carbonatos e fosfatos que reagem, que se juntem com metais alcalinos e amônia, eles vão ser solúveis. Tá bom? Aqui eu dei duas classificações para vocês. Normalmente, a que mais cai são as classificações de sais ácidos, básicos e neutros. Mas pode ser também que em algum vestibular, alguma prova, caia sobre solubilidade. Se for cair, eu acredito que sejam questões pequenas. E também que eles vão dar a solubilidade de alguns sais. Tá certo? Bora passar agora para a nomenclatura. Pessoal, a nomenclatura dos sais, a gente precisa ver os compostos que fizeram eles. Certo? Por exemplo, aqui, quando eu tenho um sal feito de um hidrácido, um ácido que não tem oxigênio na sua composição, como o ácido sulfúrico, o sulfídrico e o ácido clorídrico, a gente vai trocar esse hídrico do nome do ácido por eto, quando a gente colocar no sal. Ali, nos exemplos. O sulfeto de cálcio, ele vem do ácido sulfídrico, certo? Eu troquei o hídrico do ácido pelo eto no sal. O cloreto de sódio, ele vem do ácido clorídrico. O hídrico do ácido foi substituído pelo eto no sal, certo? Quando você tiver um sal proveniente de um ácido hidrácido, você vai trocar o hídrico do nome do ácido por eto no nome do sal. Quando você tiver oso no nome do ácido, você vai trocar por ito no nome do sal. Aqui. Desculpa. Quando eu tiver um sal que é proveniente do ácido sulfuroso, sulfuroso, ele vai ser sulfito, certo? Então, eu tenho ali sulfito de sódio, vem do ácido sulfuroso, Ácido nitroso, eu tenho nitrito. Nitrito de lítio vem do ácido nitroso, certo? Bora passar. Então, quando eu tenho ato no nome, quando eu tenho ico no nome do ácido, eu troco por ato no nome do sal. Então, se eu tenho um sal proveniente do ácido sulfúrico, o nome do sal vai ser sulfato de alguma coisa. Ali,
Sulfato de sódio, ele vai vir do ácido sulfúrico, certo? Clorato de sódio vai vir do ácido clórico, certo? Ico eu substituo por ato, tá ok? Vocês já devem ter visto sais que eles têm, por exemplo, hipocloroso, permanganato de potássio. Esses, na nomenclatura, eles vão permanecer iguais aos seus ácidos. Como assim? Se eu tenho hipo, hiper, se eu tenho hipo, per, orto, meta e piro, esses prefixos eles vão se manter no nome do sal. Ali, metafosfato vem do metafosfórico. O ácido metafosfórico vai dar o sal metafosfato. E o sufixo, as terminações, eles vão ser como as regras anteriores. Se eu tenho ioso no nome do ácido, eu vou ter ito no nome do sal. Se eu tenho ico no nome do ácido, eu vou ter ato no nome do sal. Então, o ácido metafosfórico vai dar o metafosfato, porque eu troquei o ico, apenas o ico, o meta permanece, eu troquei o ico por ato, certo? Mesma coisa embaixo. Pirofosfato vem do pirofosfórico. A única coisa que vai mudar é a terminação, porque eu troco o ico do pirofosfórico pelo ato do pirofosfato, certo? Com isso, galera, se vocês seguirem essas regras, vocês conseguem nomear todo e qualquer sal com tranquilidade, ok? Vamos agora passar para os óxidos. Óxidos, pessoal, eles são compostos binários. Como assim? Compostos binários, eles são compostos feitos por apenas dois elementos, sendo o oxigênio o mais eletronegativo. Ok? A gente pode dividir, mas isso não é isso. Vejam só, o que eu vou falar agora é mais para a questão de nomenclatura que a gente vai utilizar, tá certo? Existem os óxidos iônicos, nos quais eles são o oxigênio ele é ligado com um metal, e os óxidos moleculares, no qual ele é ligado com um ametal, ok? Guardem isso que a gente vai utilizar esse detalhe para nomenclatura. Mas primeiro, vamos para as classificações dos óxidos, que elas são muitas. Nós temos os óxidos ácidos e básicos. Os óxidos ácidos, na presença de água, eles vão formar ácidos. Vocês já ouviram falar em chuva ácida, não foi? O culpado é esse danadinho aqui. Quando uma indústria ela libera muito trióxido de enxofre, ele vai para as nuvens, reage com a água que tem lá nas nuvens e forma enxofre, e forma ácido sulfúrico. É por isso que corrói muitas coisas, porque não está chovendo água, e sim ácido sulfúrico, ok? Então, ácido sulfúrico, óxidos ácidos, eita que eu estou trocando tudo, óxidos ácidos, na presença de água, eles vão formar ácidos, ok? Óxidos básicos, na presença de água, eles vão formar bases. A mesma coisa que os ácidos, só que com bases. Na presença de água, eles formam bases, como ali o exemplo do óxido de cálcio, que na presença de água vai formar o hidróxido de cálcio. Ok? Nós temos os óxidos anfóteros, como o óxido de zinco. Eles vão ser como óxidos coringas, vamos chamá-los assim. Porque ele tanto pode agir como um ácido,
como também pode agir como uma base. Se um óxido anfótero ele encontrar um ácido, ele vai agir como uma base e vai reagir com o ácido e formar sal e água. Entretanto, se o mesmo óxido encontrar uma base, ele vai agir como um ácido e formar sal e água, certo? Por isso eu disse que ele é um coringa, porque ele pode agir como os dois ao mesmo tempo. Contanto que ele encontrando um, ele age de uma forma. Ele encontrando o outro, ele age de outra forma. Mas é o mesmo composto, certo? Passando. Nós temos os óxidos duplos, que nada mais são do que a junção de dois óxidos, como por exemplo ali, o ferro. O Fe, o ferro 3, oxigênio 4, nada mais é do que o óxido de ferro 2 mais o óxido de ferro 3, que se juntam e dão esse óxido duplo aqui. E por final, nós temos os nêutrons, que eles não reagem com ninguém. Eles só querem ficar quietinhos no canto dele. Tá certo? Então, recapitulando, bora lá. Nós temos os óxidos ácidos, que na presença de água eles vão formar ácidos. Nós temos os óxidos básicos, que na presença de água eles vão formar bases. Nós temos os anfóteros, que eles são coringa, que na presença de um ácido eles agem como uma base, e na presença de uma base eles agem como um ácido, formando e reagindo com os dois, formando sempre sal e água, ok? Nós temos os óxidos duplos, que são a junção de dois óxidos, e nós temos os óxidos neutros, que eles não reagem com ninguém, eles só querem ficar quietinhos no canto dele. Tá bom? Vamos agora para a nomenclatura, pessoal. A nomenclatura dos óxidos, elas são mais fáceis do que a nomenclatura dos sais. Por quê? Contanto que você saiba o NOx do nome do elemento, no caso dos óxidos iônicos, lembra o que eu falei? Que a gente ia utilizar os óxidos iônicos e moleculares para a nomenclatura? Então, é nesse caso aqui. Os óxidos iônicos, se a gente souber o NOx do metal que está reagindo com o oxigênio, a gente sabe o nome do óxido. Por exemplo, se eu tenho o óxido de cálcio, qual o NOx do cálcio? Mais 2. Então, óxido de cálcio, não precisa colocar número romano aqui, porque o NOx é fixo. Óxido de prata, também não precisa colocar o NOx aqui, porque o NOx da prata ele é fixo. Então, a gente sabe que é mais 1. Então, Ag2O, óxido de prata. Entretanto, o ferro ele não tem NOx fixo. A gente viu que o ferro ele pode ser mais 2 ou mais 3. Então, esse daqui, como a gente sabe que o NOx do ferro aqui ele vai dar mais 3, a gente coloca óxido de ferro 3 em algarismo romano. Certo? Então, se nos óxidos iônicos o NOx for fixo de um determinado elemento, a gente não precisa especificar o NOx dele, como por exemplo o óxido de cálcio e o óxido de prata. Mas, se o NOx não for fixo, for variável, como o caso do ferro aqui, a gente precisa sim. A gente sabe que o ferro tem NOx 3, então a gente coloca óxido de ferro 3. Apenas isso. Aqui. Óxido de nome do elemento, ferro, mais algarismo romano referente ao NOx. 3, naquele caso. Tá bom? Vamos passar para os moleculares.
Os moleculares, pessoal, a gente precisa de um prefixo para determinar quantos oxigênios tem e um prefixo para determinar quantos elementos que estão reagindo com oxigênio tem. Como assim? Aqui, P2, certo? O5. Então, nós temos um pentóxido, porque são 5 oxigênios, de difósforo, porque são 2 fósforos. Nós temos o nosso famoso monóxido de carbono, porque só tenho um oxigênio e um carbono. Trióxido de enxofre. Eu tenho 3 oxigênios mais um enxofre. Mudando um pouco, se aqui no monóxido de carbono nós tivéssemos um 2 depois do oxigênio, nós teríamos o também famoso dióxido de carbono, certo? Então, a gente coloca um prefixo para determinar quantos oxigênios tem. 5, pentóxido. 1, mono. 2, di. 3, tri, certo? Para determinar quantos oxigênios nós temos e também esse mesmo prefixo para determinar quantos elementos estão juntos com o oxigênio, certo? E para finalizar, pessoal, tenho certeza que vocês já ouviram falar nos peróxidos e nos superóxidos. Os peróxidos, pessoal, eles têm um diferencial. Nós sabemos que normalmente o oxigênio ele tem NOx -2, correto? Entretanto, nos peróxidos, nós temos o oxigênio com NOx -1. Quando você fizer o seu cálculo de NOx, que eu recomendo vocês fazerem sempre para descobrir o nome das coisas, ou seja, um ácido, uma base, um óxido ou um sal, sempre façam, vocês vão ver que nos peróxidos o NOx do oxigênio é -1. Então, para a gente nomear ele, a única coisa que a gente vai ter que colocar é peróxido de hidrogênio. Mesmo que tenha um 2 aqui no hidrogênio, não vai ser peróxido de dihidrogênio. Aqui, os peróxidos, a regra é diferente. A única coisa que você tem que colocar é o nome peróxido de o elemento que estiver acompanhando o oxigênio. Embaixo, peróxido de sódio, porque quem está acompanhando aqui o oxigênio é o sódio. Os superóxidos, normalmente o oxigênio tem NOx -2, certo? Nos peróxidos, ele tem NOx -1. Nos superóxidos, eles têm NOx meio, 1/2, negativo. Então, nós temos aqui, novamente, fazendo o cálculo de NOx, vocês vão chegar e ver que o NOx do oxigênio aqui ele está sendo -meio. E qual é a regra para vocês nomearem eles? A mesma coisa do peróxido. Vocês vão colocar superóxidos de tananã. Esse tananã vai ser o elemento que vai estar acompanhando o oxigênio. Aqui, no caso, superóxido de potássio, superóxido de sódio. E com isso, pessoal, a gente termina a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tranquilamente. Caso não tenham entendido, assistam de novo, vejam outras coisas, façam exercícios sobre nomenclatura, vejam nomes, aliás, vejam compostos na internet e tentem utilizar as regras que eu disse hoje para vocês, para ver se vocês conseguem enxergar no nome correto deles, tá certo? Enfim, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês novamente e até a próxima.